A selva é um lugar em que tendemos a pensar por vários motivos. Assistimos a vários programas e filmes que focam em expedições na selva. E no mundo real existem todos os tipos de plantas e fauna que você só pode ver em determinados terrenos da selva. Claro, muitas vezes é perigoso, mas as descobertas valem a pena na maioria das vezes. Afinal, nem tudo que ali encontramos é agradável, nem pode ser explicado tão facilmente como gostaríamos. Com isso em mente, aqui estão 20 descobertas terríveis na selva que não podem ser explicadas. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo natural e cultural. Número 20. Irmãos, antes que você fique com medo, uma tonelada de corpos foi encontrada. No entanto, poderia facilmente ter acontecido se as circunstâncias não tivessem sido as mesmas da Colômbia no ano passado. Uma mãe levou seus 4 filhos em uma viagem de avião pela floresta amazônica. O avião caiu após falha no motor, matando a mãe e os 2 pilotos que estavam a bordo. Isto também significou que todas as crianças, a mais velha das quais tinha 13 anos, foram deixadas sozinhas. Se você não sabe, a Amazônia é, sem dúvida, um dos lugares mais perigosos do mundo para tentar sobreviver, entre os animais, as plantas, as tribos nativas e o clima que pode mudar num instante. A Amazônia pode matar você sem pensar 2 vezes e já fez isso no passado com as pessoas. Então, quando você ouve que essas 4 crianças, 3 das quais não tinham nem 10 anos de idade, conseguiram se defender sozinhas e sobreviver na Amazônia por cerca de 40 dias antes de serem resgatadas, é incrível pensar nisso. O que fez pender a balança da sorte a seu favor foi, na verdade, o filho mais velho. Aparentemente, ela cuidava das crianças quando a mãe estava fora para trabalhar, então sabia exatamente como alimentá-las, orientá-las e mantê-las vivas quando o avião caiu. Oficiais militares e governamentais agiram imediatamente para tentar encontrar as crianças, e foi um verdadeiro dia de celebração para o país quando foram descobertas. Eles foram então levados para receber atendimento médico e finalmente entregues à avó, que ficou muito grata pela sobrevivência dos 4. O que eu não daria para ouvir essas crianças e saber a história de como sobreviveram. Por serem nativos da região, sabiam exatamente o que comer e o que não comer, e sabiam como construir abrigos e se proteger das intempéries. É um verdadeiro milagre, e algo que poderia ter sido muito mais triste e assustador se a história não tivesse acontecido assim. Número 19. Arte rupestre amazônica. Embora não seja assustador no sentido tradicional, é sempre chocante quando encontramos coisas do passado antigo que ajudam a redefinir o que sabemos sobre certas pessoas e culturas. Por exemplo, qualquer coisa que possamos aprender sobre os antigos neandertais e outros que viveram na Idade do Gelo, e além é algo que devemos valorizar e valorizar. Uma dessas peças que fez exatamente isso veio mais uma vez da floresta amazônica através de uma parede rochosa. Especificamente, algumas pinturas antigas da Idade do Gelo foram encontradas naquela face rochosa, dando-nos uma ideia de como eram as pessoas há cerca de 12 mil anos ou mais. Quantas pinturas havia nesta parede de pedra? Bem, dezenas de milhares, é isso mesmo. Havia tantas pinturas nesta parede que as pessoas que as encontraram a chamaram de Capela Sistina dos Antigos. O que Michelangelo pensaria disso talvez seja desconhecido. Sua data é baseada em parte em representações de animais extintos da Idade do Gelo, como o mastodonte, que era uma criatura clássica da época. Outros animais encontrados lá que sabemos serem nativos da América do Sul daquele período incluem preguiças gigantes e cavalos de gelo. Mas não foi só isso que foi desenhado. Havia também inúmeras impressões de mãos de pessoas que ajudaram a fazer as pinturas. Um dos motivos pelos quais a arte não foi encontrada até 2019 foi porque estava em um local extremamente remoto na Amazônia. Independentemente desses fatos, você se pergunta como era viver na Amazônia naquela época e o que levou as pessoas a fazerem todas essas pinturas e imagens. Eles estavam simplesmente tentando recriar como eram suas vidas na época?
Você só queria desenhar algumas coisas? É realmente difícil saber e é por isso que essas descobertas são tão importantes. Número 18. Ilha da Cobra. Você pode pensar que um lugar chamado Ilha da Cobra é apenas o cenário de algum tipo de filme de terror ou programa de televisão, mas é um lugar muito real e muito perigoso. Especificamente, esta ilha está localizada na costa do Brasil. E de fato, é ilegal pisar lá, a menos que você seja um militar ou um cientista aprovado que tenha recebido permissão explícita para estar lá. Por que alguém iria querer ir para lá fora desses parâmetros seria um verdadeiro mistério para mim. Afinal, este lugar não só está cheio de cobras, mas também algumas das cobras mais mortais e raras do mundo podem ser encontradas lá. Algumas das cobras são até endêmicas da ilha, tornando-a um lugar para proteger e colocar em quarentena aqueles que possam ter más ideias. Embora o número exato de todas as cobras da ilha seja desconhecido, sabemos que algumas das espécies individuais têm populações na casa dos milhares. Então, quando você multiplica esse número pelas muitas espécies de cobras da ilha, você chega a um lugar onde realmente nunca deveria ir. Mas vou responder à sua pergunta. Em primeiro lugar, como existe um lugar como esse? Pois bem, durante a Idade do Gelo, existia uma ponte de terra entre a ilha e o resto do Brasil. No entanto, quando o nível da água subiu, a ponte foi cortada. As cobras então tiveram que se adaptar rapidamente à ilha em que estavam presas, o que acidentalmente fez com que o número de sua população disparasse. Só para lembrar que é ilegal ir até lá sem permissão do governo. E como muitas dessas cobras são venenosas, estou lhe fazendo um favor ao alertá-lo continuamente para não pisar naquela ilha. Ah, e se não for óbvio, esta ilha seria o único lugar onde nem mesmo Indiana Jones ousaria se aventurar. Número 17. A cidade perdida à distância, as selvas podem parecer um lugar habitado apenas por animais e plantas. No entanto, ao longo dos muitos anos de história humana, várias culturas construíram cidades de todas as formas e tamanhos nestes locais, apenas para serem consumidas pela selva quando essas civilizações se afastaram ou mesmo desapareceram. No início de 2024, uma dessas cidades perdidas foi descoberta na floresta amazônica. Esta descoberta, em particular, é importante por uma razão fundamental. Aparentemente, esteve escondida durante dezenas de milhares de anos. Isto pinta um quadro totalmente novo de quem pode ter vivido na Amazônia há muito tempo e do que eles eram realmente capazes. As casas e praças ficam em uma área do leste do Equador, conectada por uma incrível rede de estradas e canais. Tendemos a pensar nessas coisas como avanços modernos, mas isso só mostra que as pessoas sabiam como tornar as coisas mais fáceis para si mesmas. Mesmo há muito tempo, outra coisa importante sobre a cidade era a sua localização. Aparentemente ficava nas proximidades de um vulcão, o que pode ter sido a razão pela qual permaneceram ali inicialmente, já que o solo vulcânico é um dos mais férteis da Terra. Por outro lado, o vulcão poderia ter entrado em erupção, o que soterrou a cidade. Uma última coisa a notar é que a maioria concordaria que este é o pedaço de civilização mais antigo encontrado na Amazônia até agora. É algo assustador de se pensar, porque significa que provavelmente sabemos ainda menos do que pensamos saber sobre a área. Número 16. Acampamento assustador. Um clichê clássico dos filmes de terror é que as pessoas estão apenas andando pela floresta ou pela selva e acidentalmente tropeçam em algo que não deveriam ver, e então são apanhadas em algo verdadeiramente sinistro. Um homem de Huntington, Nova York, teve um desses encontros quando estava caminhando naquela área e se deparou com um local que desafiava a crença. Primeiro, ele notou que havia alguns sinais de pessoas desaparecidas em várias árvores, o que seria estranho, mas não tão assustador, exceto pelo fato de que havia algumas dezenas deles, todos mostrando pessoas reais que estavam realmente desaparecidas naquela árvore. Naquele momento, ao continuar vagando pela área, ele se viu olhando para mais coisas inexplicáveis, como uma gaiola de madeira no local e como havia sinais claros de vida humana, mas não havia ninguém lá. Qualquer um que teria ficado devidamente assustado com uma coisa dessas e naturalmente foi à polícia para descobrir o que estava acontecendo. Com certeza, a polícia investigou a área,
mas chegou a uma conclusão igualmente estranha. Aparentemente, era tudo apenas para uma festa de Halloween. A polícia conversou com a pessoa que estava no imóvel próximo e ela notou que era apenas uma decoração que fariam mais tarde e que até fizeram uma festa no início do ano com a mesma decoração. Eles prometeram retirar tudo assim que terminassem. Agora, embora isso seja uma resposta, ainda é bastante mórbido. Quero dizer, por que alguém iria a tais extremos em uma festa de Halloween, a não ser usar pessoas reais em cartazes de pessoas desaparecidas, em vez de usar cartazes falsos em festeiros? Número 15. Soldado japonês. Quando um país está em guerra, uma das coisas que é incutida em cada soldado, independentemente da posição ou função, é que eles têm um trabalho a fazer e que o seu país precisa que eles o façam. Não importa o que e por quanto tempo, o que é necessário para completar essa tarefa e vencer a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, vários países, incluindo o Japão, tentaram incutir-lhes tanto isso que alguns sentiram que a morte era a única saída antes da vitória total. Entra em cena um soldado japonês que esteve nas selvas de Guam por 30 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso porque ele sentia que a guerra ainda estava acontecendo e que ele tinha um trabalho a fazer. E não sabia o contrário. Ele não estava sozinho no início. Na realidade, ele fazia parte de um grupo que foi para a floresta depois de uma batalha importante com os Estados Unidos. E, lentamente, com o tempo, os seus camaradas morreram. Quando foi encontrado, 30 anos após o fim da guerra, ele estava tão fraco fisicamente que não conseguia nem lutar contra aqueles que o encontraram. Mais tarde, ele escreveu um livro de memórias sobre seu tempo na selva, e é uma leitura fascinante e aterrorizante sobre até onde um soldado iria para permanecer vivo e continuar lutando por sua nação. Número 14. O Rio Fervente. A natureza pode ser assustadora a qualquer momento, só precisa ser aquecida até esse ponto. E na Amazônia, além de um rio esquentar, ele está fervendo diretamente. Esta é The Bomb, também conhecida como Rio Fervente, e seu nome é literal em todos os sentidos. O rio que você está olhando é aparentemente o único rio em ebulição no mundo, e, honestamente, não tenho certeza de como isso é possível. Você pode pensar que pode haver um vulcão próximo ou fontes geotérmicas bombeando calor para esta seção do rio, mas não é o caso. Existem teorias de que a própria Terra está fornecendo o calor de uma forma que não podemos ver. Os moradores locais utilizam este rio para ferver a comida e limpar as roupas, provando mais uma vez que o ser humano sabe aproveitar o ambiente local a seu favor sempre que possível. Número 13. A baleia jubarte. As baleias são, na verdade, uma das poucas criaturas no mundo das quais você não precisa ter medo. Fora as orcas, é claro, mas isso é mais uma questão de personalidade do que de espécie. Então, se eu te dissesse que uma baleia jubarte foi encontrada na Amazônia, isso não te surpreenderia, já que as baleias vivem nos oceanos e corpos d'água próximos a elas. Só que não estou falando das águas ao redor da Amazônia. Estou falando daqueles que estão em terra na Amazônia. Especificamente, esta baleia foi descoberta em uma ilha próxima ao rio Amazonas. Foi encontrada tão longe no interior que as pessoas inicialmente ficaram perplexas sobre como ela chegou lá. Depois, ao observarem mais de perto a baleia, notaram a sua tenra idade e como provavelmente estava morta antes de chegar à terra. E eles perceberam a verdade. A verdade é que a baleia foi levada para a costa pelas correntes e marés e literalmente deixada lá pelos altos níveis das águas antes de recuar novamente. Então, tudo se resumia à força da água empurrando a baleia para lá. Número 12. Espécies de cobras ameaçadas. Uma das principais coisas sobre a floresta amazônica que não pode ser ignorada é que nem sequer chegamos perto de descobrir todas as espécies dentro dela. O lugar é tão denso que montar uma expedição de qualquer tipo que dure algum tempo é quase uma sentença de morte. Porém, continuamos tentando porque encontramos novas espécies como essas lindas cobras que precisam ser ainda mais estudadas. No entanto, é aí que entra em jogo outro elemento assustador. As cobras em si não são uma grande ameaça, mas o fato de as suas casas estarem em perigo devido à mineração, sim.
A mineração ocorre em quase todas as áreas da Amazônia e está lentamente reduzindo a selva a nada. É tão mal que a corrupção ajuda a garantir que a desflorestação continue. E se isso continuar a ser permitido, não iremos descobrir quaisquer novas espécies de animais ou plantas na Amazônia, porque a Amazônia irá desaparecer. Número 11. Cogumelo da Morte. Você se lembra da história das crianças que se perderam na Amazônia antes? Você deve se lembrar por que eles sobreviveram, porque sabiam o que podiam ou não comer na selva, e se de repente você fosse deixado na selva, você poderia dizer o mesmo sobre você? Se você respondeu não, deixe-me mostrar uma das coisas mais perigosas do mundo que você definitivamente deveria evitar: o cogumelo da morte. Este é um tipo específico de fungo que não contém apenas uma toxina. Na realidade, pode ter várias. É tão mortal que mata pessoas há tanto tempo que foi, na verdade, a causa da morte de um imperador romano. Portanto, você deve evitar comer este cogumelo. No entanto, há uma reviravolta na história. Foi descoberto recentemente que o fungo possui uma toxina específica que pode potencialmente ajudar no tratamento do câncer. Não curá-lo, mas tratá-lo e potencialmente garantir que a remissão não ocorra nos pacientes. É interessante ponderar se algo que traz morte também pode trazer vida. E é por isso que precisamos estudar essas coisas com vigor, porque nunca se sabe o que pode realmente ser aquilo que pode salvar sua vida no futuro. Número 10. O último membro da tribo. Anteriormente eu falei sobre os perigos de derrubar toda a floresta amazônica. Mas há um elemento que deixei de fora. Existem tribos nativas que estão na selva há muito tempo e prosperaram em seus modos primitivos. A maioria das nações lutaria para lhes permitir manter os seus costumes e culturas. Porém, não na Amazônia. Em vez disso, as pessoas podem combatê-los, matá-los e até mesmo expulsá-los das suas terras porque não possuem terras, embora já estejam lá há muito mais tempo do que todos os outros. Isso fez com que uma tribo inteira no Brasil fosse oficialmente exterminada em 2022, quando o último membro dessa tribo morreu sozinho, tendo visto o massacre de seu povo muitos anos antes por fazendeiros e mineradores. Não se enganem, senhoras e senhores deputados. Este foi um caso de genocídio e é assustador que tenha ficado impune. Número 9. O povo Auia. Agora, se você pensa que a tribo de que acabei de falar estava sozinha nos perigos que o povo da América do Sul lhes impõe, você está enganado. Em 2019, imagens de um membro da tribo Auá foram capturadas pelas câmeras e espalhadas por todo o Brasil. E além para garantir que as pessoas soubessem sobre as pessoas que vivem na Amazônia, além dos fazendeiros e mineradores, existem redes madeireiras legais que são secretamente financiadas pelo governo e por empresas que estão expulsando tribos como os Abuá de seus lares sagrados. Outras tribos vieram tentar ajudar os Abuá, inclusive provando que vivem nas áreas que diversos interesses comerciais tentam invadir. Novamente, se esse tipo de coisa não parar, acabará sendo um genocídio. Número 8. Bunker da Segunda Guerra Mundial. Agora vamos falar sobre algo um pouco mais encorajador. Na Escócia, um bunker escondido desde a Segunda Guerra Mundial foi redescoberto e recebeu o codinome Scallywag. Construído durante a Segunda Guerra Mundial, o bunker teria servido de base de operações para uma unidade auxiliar. Estas eram unidades especiais colocadas ao redor das fronteiras do país para estarem prontas para defender a pátria, caso fosse invadida pelas potências do eixo. Mas vai além disso, não eram apenas milícias ou cidadãos comuns. Eles eram uma força secreta de elite que deveria ser a última linha de defesa caso as coisas dessem errado. Eles teriam agido de forma muito diferente das outras unidades e teriam usado aquele território em seu benefício, pois o conheceriam melhor do que o inimigo. Eles eram até conhecidos como o Exército Secreto de Churchill, o que é legal e também um pouco assustador no final. Número 7. Cabana na Floresta. Aqui está uma cabana que foi encontrada na floresta comunitária ARA, na Califórnia, em 2015, e o motivo de ser estranha é o homem que a descobriu.
Mark Andre já estava na floresta há 30 anos para trabalhar, e quando voltou décadas depois para marcar as árvores para sua posição, foi quando se viu olhando para uma cabana que definitivamente não existia antes. Como você pode ver, era pequeno, mas razoavelmente bem construído e claramente destinado a alguém ficar lá por um curto período de tempo antes de seguir em frente. Depois de contatar um guarda florestal para ajudá-los a entrar, descobriram que o local estava abastecido com suprimentos e até tinha um forno. Aparentemente, alguém o usava como uma espécie de lar sazonal para caça e outras atividades. O que quer que funcione para você, eu acho. Número 6. Misteriosa Floresta de Mangue. Aqui está uma reviravolta em todas as coisas que falei até agora, porque estamos indo para o México, onde não estou falando de algo que está na floresta, mas da própria floresta, o que é um pouco estranho. Encontrado na península de Yucatán, no México, existe um manguezal muito curioso que está completamente isolado do resto do país e que ainda assim existe há cerca de 125 mil anos, sem ser perturbado pelo homem. E como mostrei a vocês com a Amazônia, as pessoas adoram perturbar as florestas. A principal coisa que os cientistas investigaram foi como essa floresta de mangue surgiu quando os níveis de água não eram altos o suficiente para sustentá-los. Foi então que perceberam que nasceram quando os níveis de água estavam suficientemente altos e simplesmente se adaptaram a viver sem eles. Não tenho ideia do que acabei de ler. As árvores são seres incrivelmente resistentes quando deixadas por conta própria. Número 5. Corpo na floresta. Agora vamos ao Alabama para revelar uma história que ocorreu no início de 2024. Os restos mortais de um homem foram encontrados na Floresta Nacional de Talladega, depois que um caçador tropeçou em seu corpo. Assim que o corpo foi descoberto, as autoridades vieram tentar identificar o homem e saber qual poderia ter sido a causa da morte. Felizmente, o corpo foi identificado com sucesso e constatou-se que a pessoa que morreu tinha uma caminhonete que havia sido descoberta nas proximidades. Na época, não se sabia realmente como essa pessoa havia morrido, mas não parecia haver nenhum sinal de crime. Então, isso deixa a questão do que realmente aconteceu com o homem. É difícil dizer, embora seja possível que ele tenha morrido de morte natural, como um ataque cardíaco, ou tenha sido ferido de alguma forma que o impediu de pedir ajuda. De qualquer forma, não é algo que alguém queira encontrar ao atravessar uma floresta. Número 4. Criança perdida. A história das crianças na selva amazônica que sobreviveram por 40 dias foi verdadeiramente maravilhosa e comovente. Mas não é a única história de crianças perdidas na selva que mais tarde são encontradas. Em 2021, um menino se perdeu na mata australiana e estava desaparecido há cerca de 4 dias antes de ser visto por policiais na propriedade de sua família. O menino estava encharcado e tinha vários cortes e hematomas e até havia sido mordido por uma formiga, mas no geral parecia estar em boas condições. O verdadeiro mistério é o que levou aquela criança a desaparecer daquela forma e por que demorou 4 dias para encontrá-la. O menino tinha autismo, o que poderia ter levado à sua saída aleatória, mas de qualquer forma ele estava bem. E é isso que importa no final. Número 3. Poço Sagrado de São Sancredo. Em geral, os buracos não são tão assustadores, a menos que a garota de The Ring esteja nele ou você caia nele e Lassie não esteja lá para salvá-lo. Mas neste caso, existe um local conhecido como Poço Sagrado de São Sancredo, para onde as pessoas vão, nas profundezas da selva, para receber diversas bênçãos. Na verdade, ali existia uma igreja, o que explicaria por que o poço foi construído. O que talvez seja o mais assustador de tudo é que quando um casal britânico foi ao poço, encontrou uma mulher que cantava e se apresentava como curandeira, pedindo ao poço que ajudasse seu parente. Bem, tudo bem então. Número 2. Ilha das Bonecas. Este é um daqueles lugares clássicos e assustadores na internet. E seria sensato não ir se você acredita em algo sobrenatural. Em suma, este lugar é aquele onde um homem uma vez deixou a sua família para ir viver nesta ilha. Assim que fez isso, ele teria encontrado o corpo de uma menina em um canal próximo.
É assustador, mas não tão assustador até que ele a enterrou e logo sentiu que ela poderia estar perseguindo ele. Naquela época, ele encontrou uma boneca no canal e colocou na ilha para ela brincar. Com o passar do tempo, ele continuou a encher a ilha de bonecos para que o espírito da menina o deixasse em paz. Mais tarde, seu corpo seria encontrado afogado no mesmo canal onde encontrou o corpo da menina. Número 1. A floresta amazônica. Por fim, e de forma mais apropriada, falamos da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Já mencionei isso antes, mas ainda há tantas coisas que ainda não foram descobertas neste lugar. Por isso, muitas pessoas entram e tentam aprender mais. É realmente assustador quão pouco sabemos sobre ele. Como nosso vídeo já mostrou, existem espécies de plantas e animais que ainda precisam ser descobertas, civilizações antigas que deixaram coisas para serem desenterradas e povos nativos que ainda precisam ser protegidos ali. Esperançosamente, em breve apreciaremos verdadeiramente esta selva, para que cada descoberta que fizermos não seja feita sob a pressão de um relógio enquanto a selva se apaga lentamente. E com isso chegamos ao fim do nosso passeio pelas descobertas mais surpreendentes e aterrorizantes da selva. Qual dessas descobertas impactou mais você? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos fascinantes como este. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!